Mais uma noite para o Evangelho. Ele seria realizado na nossa casa espírita, né, na Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca, porém, com a pandemia, nós estamos fazendo as lives da nossa casa. Então, esta noite, mais um momento em que nos reunimos para realizar este momento sublime de Evangelho em nossas vidas. Que nós possamos nos unir em pensamento, nos unir a Jesus através da nossa prece, e que Ele possa estar conosco, nos orientando para melhor compreendermos o Teu Evangelho de amor, Senhor, a fim de podermos praticá-lo, vivenciá-lo no nosso dia a dia, com respeito, com a resignação, com a luz do Teu amor em todos nós. Obrigada, Senhor, e ser conosco nesses momentos, nos orientando. Que assim seja. Então, nós sabemos que o nosso Evangelho na nossa casa é uma continuidade, né? E nós estamos falando do capítulo 17, Sede Perfeitos. E nós estamos agora indo para o item 9, Superiores e Inferiores. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlotte, Paris, 1863. Então ele nos diz que a autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Não creiais que ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando, tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma nem outra coisa, desde que a retira quando bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, conforme lhe convém, e da mesma forma a retira. O depositário da autoridade, de qualquer extensão que esta seja, desde a do senhor sobre o escravo até a do soberano sobre o povo, não deve esquivar-se à responsabilidade de um encarregado de almas, pois responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados, e as faltas que estes puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos, recairão sobre ele. Da mesma maneira, colherá os frutos de sua solicitude por conduzi-los ao bem. Todo homem tem sobre a terra uma pequena ou uma grande missão, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois, no seu sentido, é fracassar no seu cumprimento. Se Deus pergunta ao rico: que fizeste da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade em seu redor? Também perguntará ao que possui alguma autoridade: que uso fizeste dessa autoridade? Que males impediste? Que progressos impulsionaste? Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravo de tua vontade, nem dóceis instrumentos dos teus caprichos e da tua cupidez. Se te fiz forte e te confiei os fracos, foi para que os amparasses e os ajudasses a subir até mim. Então, nós vamos parar por aqui, ainda tem continuidade, nós vamos fazer na semana que vem. Porém, esses 3 parágrafos nos dá o que pensar sobre a autoridade, né? Então, nós vamos falar primeiro da autoridade da terra, né? Que autoridade é essa que eu tenho como missão? Para quem tem subordinados nos seus locais de trabalho, né? Quem tem aquelas pessoas que são dirigidas por coordenadores nas casas espíritas, nos templos religiosos,
nas mais diversas localidades, né? E dentro do nosso lar, nós também temos autoridade. Né? E que autoridade eu estou exercendo como pai, como empresário, como líder, como autoridade de equipes, não importa em que local. Como eu estou utilizando esta autoridade? Nós precisamos refletir, porque a autoridade, ela não é o autoritarismo. Quando nós queremos que algo seja feito do nosso jeito, porque nós queremos daquele jeito, e daquele jeito tem que ser, nós não ouvimos ninguém, nós estamos exercendo o nosso autoritarismo. Nós estamos sendo autoritários. O que é a autoridade? A autoridade, ela é quando nós praticamos, além de ter a autoridade como responsabilidade, né, eu a exerço de maneira amorosa, controlada, seguindo as leis divinas, que vai dar na autoridade moral. Então, mas é mais difícil, porque quando a gente está liderando pessoas, né, cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem uma maneira de agir. Sim, porém, até nas empresas hoje em dia, não usa-se mais a palavra de chefe, né, porque era autoridade, era autoritário, né? Usa-se a palavra liderança. E Jesus foi o maior líder que nós tivemos na Terra. Ele tinha autoridade moral. Ele não precisava falar para as pessoas segui-lo. Ele, só o seu olhar, a sua postura, a sua forma de agir com as pessoas, já demonstrava uma autoridade moral. Então, quando aqui ele nos fala da autoridade, ele também nos convida a refletir nessa autoridade moral. Porque quando eu sou mãe, né? Nós somos pais, nós temos autoridade sobre os nossos filhos, nós temos que conduzi-los, né? Para o bem, temos que conduzi-los à educação. Mas como eu faço essa construção junto com eles? É só o que eu quero? Ou eu procuro enxergar esses espíritos que estão à minha volta, enxergar suas necessidades, para poder orientá-los de acordo com aquilo que eles precisam? Porque Jesus, ele não condenava ninguém, ele não julgava, ele não impunha a sua vontade, mas ele, através do seu amor, ele induzia as pessoas à reflexão, à modificação dos seus hábitos, mas por sentir essa autoridade moral. Então, nós sabemos o quanto isso é difícil, né? No ambiente empresarial, principalmente, né? Porque quando a gente está dentro do lar, nós conhecemos os nossos filhos, nós sabemos do que eles gostam, como eles são. Só que quando nós estamos fora, que nós estamos exercendo essa autoridade com as pessoas, essa liderança com as pessoas, nós não as conhecemos o suficiente para fazer como fazemos com os nossos filhos. Porém, nós precisamos nos aproximar deles, nós precisamos conhecer quais são as necessidades desses espíritos que estão sob os meus cuidados, porque eu sou responsável por eles naquele momento. Né? O que eu vou falar, como eu vou direcionar, para que tenha o melhor desempenho, eu preciso tê-los, conhecê-los, senti-los, para que eles possam sentir a confiança naquela minha liderança. Longe de sermos como Jesus, lógico, porque nós estamos no processo de entender tudo isso, do que é essa autoridade moral. Porém, ele foi um grande exemplo. E nós temos outros exemplos mais próximos, mais perto de nós hoje, né? Que nós temos o Chico, que foi exercia sua autoridade moral grandemente, Divaldo Pereira Franco, né? E tantos outros que nós sabemos que, pelo simples olhar,
Por estar perto, a gente sente, né, aquilo que a pessoa está falando, que realmente vai me tocar. Atinge, ele consegue olhar para dentro de cada um de nós. Né? E este é o convite que nos foi feito aqui nessa lição. Né? Como eu estou exercendo essa minha liderança, essa minha. Eu posso até ter muito boa vontade para fazer, mas às vezes eu não tenho essa autoridade ainda construída em mim e preciso desenvolvê-la. Né? E esse é o convite que ele vem nos fazer, e ele fala que quando a gente não tem essa autoridade moral, né, e nós acabamos prejudicando aqueles com os quais nós estamos exercendo essa coordenação, essa liderança, né, pode nos ser tirada. No trabalho, se é mandado embora, quando é na casa espírita, são gentilmente convidados a outra tarefa, né? Por quê? Porque nós precisamos ainda aprender como fazer. E é no exercício. Quando eu sou subordinado, eu também tenho uma autoridade moral, porque eu posso, como que eu exerço isso diante daquele que me lidera? Como que eu sigo aquela liderança? Né? Ele fala aqui para nós, né, que é uma grande responsabilidade para nós. E o exemplo que eu dou para aquele ao qual eu estou sendo convidado a liderar. Né? Que exemplo eu dou? E não é só o exemplo. Olha, não é assim, mas no trabalho eu consigo, né, ser um líder. Mas não é assim. Porque Jesus não tinha uma autoridade moral, uma liderança, né, só em alguns momentos. Era nato, era dele. Ele fazia isso com naturalidade, aonde ele estivesse, com quem ele estivesse, e sozinho da mesma forma, porque ele conseguia fazer com que emanasse para longe, para distante, onde qualquer um tivesse que necessitasse o seu amor e o seu carinho. Né? Então, eu posso exercer bem lá fora, mas como eu exerço dentro do meu lar? Como eu exerço quando estou com os meus amigos? E às vezes eu exerço dentro do lar e não consigo exercer fora. Né? Então eu preciso aprender, olhar para dentro de mim para ser um só, onde eu estiver. Nós sabemos que não é fácil, porque quando nós estamos nesse trabalho de nos ouvirmos, de nos trabalhar, né, nós estamos mexendo com sentimentos ainda doentios em nós, sensações que mexem com a gente fisicamente, mas que nós precisamos transformá-la em sentimentos nobres. E nós precisamos enxergar onde eu estou sendo diferente. E o que eu preciso mudar para melhorar. Porque tudo é uma questão de esforço, de controle, de querer. Né? Então, se eu quero alguma coisa, eu tenho que correr atrás disso e fazer essas transformações necessárias para que eu possa realmente ser digno diante de Deus de exercer essa autoridade. E ela vai mostrar quem eu sou, onde eu estiver, com quem eu estiver e como eu estiver, porque ela sai de mim na forma que eu já conquistei. Então, quanto que eu preciso refletir nisso? E esse é o convite que está sendo feito por este irmão e que vem, porque assim, quando nós chegarmos no plano espiritual, nós sabemos que nós vamos sentar num banco de réu e vamos ser, e vai ter alguém, o juiz lá com o dedinho na gente, para a gente contar tudo aquilo que a gente fez que não foi legal, né? Porém, nós vamos contar com a nossa própria consciência. Porque quando nós estamos fora do corpo físico, que só espírito, nós temos plena consciência do que fizemos durante a nossa existência na Terra. Né?
Das outras vai demorar um pouquinho, mas aquela que a gente vivenciou, nós temos. E vai passar como um filme na nossa frente. Tudo aquilo que nós fizemos. E essa consciência é que vai cobrar de nós, né? Aquilo que a gente sabia e nem tentou fazer diferente. Porque quando a gente não sabe, a gente não é cobrado. Mas quando nós sabemos, nós somos duplamente culpados. Vamos falar, a palavra culpado não é nem a palavra certa, mas se eu estou fazendo algo consciente, né, realmente eu tenho que prestar atenção no que está acontecendo. Porque quando nós temos consciência que estamos fazendo alguma coisa errada, o corpo físico dá o sinal. Dá aquele frio no estômago, muito incômodo, de saber, nossa, o que eu estou fazendo? Agora, quando a gente não conhece, né, faz e acha que está tudo certo. E isso, acho que a gente já passou um pouquinho dessa parte, né? Nós que estamos aqui estudando, tentando movimentar esforços para vivenciar os ensinos de Jesus através do seu evangelho amoroso, né? Nós precisamos olhar o que a gente já conhece e aquilo que eu preciso realmente mudar. E todas as características que nos são mostradas aqui, né, nos levam a ver Jesus como o maior exemplo que nós já tivemos, que não deixou nada, nada, sem exemplificar para nós. Tudo isso que está no Evangelho, ele fez, ele mostrou que é possível. Então hoje, que eu já tenho consciência, que eu já tenho conhecimento, eu preciso realmente fazer essas mudanças na minha intimidade. Porque senão não tem sentido todo o estudo, toda a dedicação para nenhuma modificação. Então eu tenho que buscar em mim a força de vontade, acionar essa vontade bendita que nós temos para realmente dar o primeiro passo. O primeiro passo é muito difícil, porém é necessário. E quando a gente se esforça, nós temos muita ajuda no plano espiritual para que a gente possa dar continuidade e realmente seguir adiante nesse nosso planejamento de fazer diferente, né? Então, se eu ainda sou esse autoritário, né, ainda exerço essa autoridade com autoritarismo, eu preciso fazer as mudanças que necessito. Porque hoje eu sei. Hoje eu tenho orientação e tenho também a confiança de que, se eu quiser, eu posso mudar. E eu tenho ajuda espiritual. Meu amigo espiritual, aquele amigo que a gente chama de anjo da guarda, guia espiritual, como cada um gosta de chamá-lo, ele está ali, nos auxiliando, nos envolvendo em força, coragem, determinação, para que a gente possa realmente se sentir fortalecido e dar o primeiro passo. E muitas vezes, como pais, nós abusamos um pouco da nossa autoridade, achando que nós temos o controle de tudo. Sim, quando eles são crianças, nós temos esse controle, né? Mas devemos exercer observando esses espíritos que estão conosco, né? Para exercer a nossa autoridade moral e fazer antes de falar, porque nós podemos ser cobrados por aquilo que nós falamos e não fazemos. E hoje em dia, esses espíritos que estão reencarnando com tanto conhecimento de tecnologia, tão espertos que eles são, eles cobram de nós, muitas vezes. E aí nós ficamos bravos com eles, porém não buscamos enxergar aquilo que nós estamos fazendo, né? E que nós estamos falando e não estamos fazendo. Então vamos observar, vamos nos observar, vamos observar a reação dos nossos entes queridos quanto a tudo isso, né? Quem no lar é autoritário? E às vezes a gente acha que é lindo, a gente fala assim para todo mundo, nossa, mas ele tem um gênio tão forte, nossa, tem que fazer tudo do jeito dele. Isso a gente precisa olhar com carinho o que esse espírito está
pedindo para nós, porque ele está gritando: me ajude, eu não posso errar de novo. E eu preciso olhar para esse espírito, olhar para ele e perceber o que é que eu posso fazer para auxiliá-lo. Né? Então, dizem que é de pequeno que se torce o pepino, né? Mas, porém, nós precisamos cuidar, olhar, perceber, sentir esses espíritos que estão conosco, mas também não deixar de nos olhar e perceber as nossas atitudes, muito mais do que a nossa fala para esses espíritos todos. Né? E mesmo a gente fala do lar, porque hoje nós estamos sendo convidados a olhar para dentro dos nossos lares e observar esses espíritos, porque são muito inteligentes, mas estão nesse momento encarnados pedindo ajuda, porque eles precisam melhorar-se, eles precisam construir sentimentos bons. Então vamos olhar para eles. Essa é a nossa autoridade nesse momento que está sendo pedido. Assim como a obediência, a resignação, a fé, a confiança, e sabemos que a autoridade maior que cuida deste planeta bendito está olhando por nós, está cuidando de nós, e ele sabe que nós precisamos passar por este momento dentro dos nossos lares para aprender a conviver, amar e sentir esses espíritos que estão junto de nós. Então vamos aproveitar a oportunidade e realmente vivenciar a autoridade moral que nos foi dada como uma oportunidade bendita de crescimento e de evolução junto a esses espíritos que estão junto conosco. Porque lá fora, se eu praticar dentro do meu lar, lá fora vai fluir com tranquilidade, sem mesmo eu me esforçar, porque eu já trabalhei essa questão em mim. Então está o convite. Vamos nos esforçar para que nós possamos falar aquilo que vivenciamos na realidade. Não é fácil, mas precisamos olhar para nós neste momento, nessa questão. Então, eu convido vocês que possam ler, refletir, né? A semana que vem nós vamos continuar com outra nuance que tem essa outra parte, mas podendo realmente nos observar. Né? É a grande oportunidade que estamos tendo neste momento. Então vamos neste momento, podendo fechar os olhos, respirar profundamente, a fim de que possamos entrar em sintonia, sentindo Jesus a nos envolver com o seu amor, com o seu abraço caloroso, nos fortalecendo com a sua luz. Nós vamos sentindo a força desse Espírito em nossas vidas. E vamos acendendo com esta vibração amorosa intensa, vamos acendendo ainda mais a luz interior que temos. Somos centelhas divinas. E ela está dentro de nós. Que nós possamos acendê-la e sentir que fazemos parte de um grande feixe de luz. Pois onde tiver alguém em oração neste momento, esta centelha está acesa. E Jesus aproveita toda esta luz e espalha sobre a terra em forma de bálsamo,
de esperança, de fé, de confiança, envolvendo a todos os espíritos encarnados e desencarnados deste orbe terrestre. Que cada um possa sentir a força desse irmão maior, que cuida deste planeta, que cuida de todos nós, com o seu imenso amor. E que cada espírito, Senhor, receba o que necessitem para o seu fortalecimento e o seu refazimento nesses momentos. E que nós possamos, no nosso dia a dia, mantermos os nossos pensamentos elevados, mantendo acesa esta chama interior, para auxiliar a Jesus e os seus mensageiros de amor a cuidar deste planeta, a cuidar das vibrações de todos nós, começando do nosso interior, indo para os nossos lares e mantendo-se para fora. E assim, a nossa imensa gratidão por este momento de Evangelho, por este banquete de luz, por este banquete de amor, por este banquete de conhecimento, Senhor. Que nós possamos refletir e transformar em atitudes renovadas a nossa vida. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, e sê conosco em mais esta semana, pois tudo faremos para estar contigo também. Que a tua paz se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. E assim, meus amigos, encerramos mais um Evangelho nesta noite, lembrando que os Evangelhos acontecem às terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. E toda semana, né, durante a semana, é feita a mesma lição. Porém, é muito interessante que a gente possa ouvir os outros companheiros falarem, refletir, porque cada um vai falar segundo as suas construções. Então vamos participar, vamos sentir essas vibrações e vamos ficar unidos em pensamento e em sentimentos. Que Jesus abençoe a todos, tenham todos uma excelente semana e que a sua paz, Senhor, esteja junto de nós. Que assim seja e até mais. Um grande abraço para todos.